Bem-vindos a mais um CFC em Pauta, o podcast que, além de trazer muita informação, traz polêmica também. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quem tem a caneta na mão. Quem tem o poder de decisão na hora de liberar o aluno para o exame? É o próprio aluno ou é o instrutor? Eu sou Carla Martins, advogada especialista em direito de trânsito, e hoje a gente trouxe uma bancada sensacional aqui para debater esse assunto com você. Doutora Olga Zanoni, coordenadora jurídica da Brauto, Dr. Gustavo Martins, proprietário do CFC, advogado, e aqui também a nossa convidada especial, a Ana Maria, que veio direto de Carambeí só para dar essa entrevista para a gente hoje, instrutora, e vai responder isso para a gente. Peraí, tem sentido? O CFC leva toda a culpa no final, mas quem ensina é o instrutor, quem avalia é o Detran. Faz sentido para você, Gustavo? Obrigado, Carla. Obrigado, Olga. Ana, seja bem-vinda. Obrigado por ter vindo, né? 2 horas de viagem de Carambeí até aqui, mas veio para brilhantar nosso dia aqui hoje. Então, era para a gente tratar hoje do assunto que não era para ser tão polêmico, né? Porque a lei é muito clara. A 789, a resolução do CONTRAN, é muito clara nesse sentido. Porém, muita gente discute sobre isso, né? Quem é que tem essa ingerência de liberar o candidato à habilitação para exame após o cumprimento daquela carga horária mínima de 20 horas aulas, né? Na primeira habilitação. Será que é o instrutor? Será que é o diretor de ensino? É o diretor geral? É o proprietário do CFC? É o próprio aluno que diz tenho condições ou não? Então hoje a gente quis trazer esse debate para dentro do CFC em Pauta, para que a gente possa levar para todo mundo. E hoje é um pouquinho mais aberto, né? Normalmente a gente fala mais com o proprietário do CFC, com o instrutor, hoje a gente quer falar com todo mundo, inclusive com o candidato à habilitação, com o aluno que está assistindo a gente aqui, para ele entender um pouquinho mais se ele tem esse direito de falar estou preparado e quero ir para o exame ou não. O que eles chamam de autoliberação, né? E isso, Gustavo, pegando o teu gancho aí, o grande objetivo, né, desse podcast, de tudo que a gente vai apresentar daqui para frente, é melhorar a formação de condutores. Então, para que a gente possa dizer para a sociedade, né, para contar como que funciona realmente os bastidores, por que o instrutor, o aluno sai de um CFC, que eu já ouvi isso muito. Mas ele aprendeu muito pouquinho. Foi lá, aprendeu só para passar no exame. Então, e a ideia aqui é a gente trazer questões até para reflexão, né? Para que a gente melhore a formação, para que melhore o trânsito. Não, e isso que você acabou de falar, aprender para passar no exame é o que a gente mais escuta, né? Então eu quero só passar no meu exame, mas espera aí, você vai estar obtendo a tua carteira de habilitação para dirigir na tua vida, né? Então não é só para passar no exame. A pessoa acha, né? Desculpa, Gustavo, você sabe, Carla, que tem uma pesquisa assim que 35% dos sinistros acontecem daqueles alunos, daquelas pessoas que acabaram de tirar a carteira. Então, é um dado preocupante, é um público preocupante, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Falta experiência, né? O primeiro pressuposto que a gente tem que partir disso aqui é entender que é exatamente isso que a Olga falou, né? O instrutor, ele não está ali para ensinar a passar no exame. Ele está ali para ensinar a pessoa a dirigir, a ser um bom condutor, a levar, né, o trânsito a sério, né, com bom senso, e poder levar seu filho para a escola, poder levar sua esposa a trabalhar, enfim. É para isso que o instrutor está ali. E hoje a gente veio aqui para dirimir, né, para esclarecer esses pontos para todo mundo, para o candidato à habilitação, para o proprietário do CFC, e para isso a gente trouxe a Ana, para entender como é que funciona, qual que é essa didática que ela usa, que os instrutores usam, se dá para ensinar um candidato à habilitação que não sabe dirigir em 20 aulas, ou é pouco, ou é muito. Chega no final, o candidato diz, eu estou bom, estou preparado, quero ser liberado. Então eu vou fazer a primeira pergunta para a Ana aqui, para entender. Ana, primeiro, né, muito prazer, obrigado por você estar aqui. Como é que funciona? Como é que você ensina a dirigir? Como é que você inicia as suas aulas da primeira até a 20ª? Como você puder contar um pouquinho pra gente aí. Obrigado pelo convite, Olga, Carla, Seja Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês. Isso é complicado. A gente tem 20 aulas e muitas vezes a gente não consegue passar para o candidato em 20 aulas tudo o que ele precisa aprender, né? O instrutor, ele está ali não para simplesmente explicar ou ensinar técnicas veicular, mas tudo, desde a visão periférica, coordenação motora, tudo a gente tem que passar em 20 aulas. Então, para alguns, 5 aulas é muito, mas para outros, 20 aulas é muito pouco.
né? Então, eu acho que essa autoridade deve partir do instrutor na hora de sentar, conversar e explicar o motivo para que continuar, treinar um pouco mais, ter mais habilidade e ir preparado para encarar qualquer sinistro de trânsito, qualquer coisa que surja no trânsito, ele tem que estar preparado, porque é para a vida toda, né? E a gente fala muito que, na verdade, como qualquer outra técnica, né? Dirigir, assim como você aprender a nadar ou como você aprender a fazer qualquer outra coisa, depende de uma avaliação. Nem todo mundo aprende com a mesma quantidade de aulas, com o mesmo tempo, com a mesma habilidade, né? Então, essa avaliação tem que partir do instrutor, né? Como a Carla falou, né? Dirigir é que nem um esporte, né? Não sei se você concorda comigo. É você automatizar movimentos, né? Repetição. E você só vai internalizar, você só vai automatizar aqueles movimentos com repetições. Sim. Então, às vezes, 1, 2, 3, 4, 5 aulas é pouco. 20 aulas às vezes é pouco para alguns, é muito para outros. Eu tive aqui a oportunidade de entrar lá na 789, para quem não sabe, a 789 é a resolução do CONTRAN, que regulamenta o processo de habilitação, a profissão e tudo mais. Então, assim, lá no anexo, diz abordagem pedagógica, didático-pedagógica que o instrutor tem que enfrentar durante as aulas. E uma coisa legal que você vê é que ele não tem que só ensinar a baliza, a clive, declive, conversão e assim por diante. Tá lá, que o instrutor também tem que proporcionar a reflexão, o controle das emoções, o desenvolvimento de valores e solidaridade e de respeito ao outro. Ou seja, não é pouco que você tem 20 aulas. Quase exercer o pátrio poder. E aí a gente volta a uma questão que nós trouxemos no primeiro episódio. Nós precisamos ter educação para o trânsito desde a pré-escola. Exatamente. Então, quando isto acontecer, o aluno já vai chegar no CFC um pouco mais preparado com essas questões de comportamento e tal. E aí sim o instrutor pode aplicar outras técnicas. Mas hoje, tanto o instrutor teórico na sala de aula, quanto o instrutor prático dentro do automóvel, ele tem que fazer tudo. Ensinar o beabá, como a gente costuma dizer. Então, realmente 20 aulas. Para alguns, eu diria para bastante gente é pouco. E trazendo aqui uma questão até, não sou psicóloga, aliás, a Ana vocês sabiam que ela está psicóloga em formação. Isso você não tinha me contado, me dá seu contato depois. A Ana depois ela pode falar melhor. Legal, e me corrigir se eu estiver enganada. Hoje, os adolescentes, os jovens, eles estão muito parados, né? Desde que nasce é celular, é computador, né? Então ele não desenvolve a desenvoltura física. Então ele vai ter motora fina, exato, né? Então ele vai ter mais dificuldade para aprender a dirigir, porque dirigir são os 4 elementos, né? Tem que ouvir, tem que perceber, tem que trabalhar com os pés, com as mãos, enfim. Então, e hoje, Olga, é comum você ver uma criança pequena que não anda de bicicleta, mas que joga videogame muito bem, exato, né? É outra realidade. Então tudo isso afeta na coordenação motora. Com certeza. E a gente tem mais uma questão aqui, não sei se você percebe isso lá no teu CFC, mas as pessoas estão tirando a habilitação cada vez mais com mais idade. Antigamente era com 18 anos, a gente completava 18 anos, a primeira coisa que a gente queria era o quê? A porta do Detran. A habilitação estava lá já contando os dias para falar quando é que eu vou poder começar a dirigir, quando é que eu vou poder começar na autoescola. E hoje as pessoas começam a procurar autoescola com 22, 23, 24, 25 anos, e a gente sabe que tudo que a gente aprende com mais idade fica mais difícil. Você vai entrar numa escola de inglês com 15 anos, você vai aprender mais fácil. Você vai entrar numa escola de inglês com 30, 40, você vai ter mais dificuldade, né? Então isso é muito comum. Mas eu posso fazer uma pergunta direta para a Ana, por favor? Mas é lógico. Ana, você nos falou que você trabalha todo um conteúdo, né, que não é fácil, e tem aqueles alunos que absorvem, outros não. Mas chegou na 20ª aula, né, e você fez tudo que você podia para liberar ele para exame, ou tudo que você podia para ensinar. Mas você percebeu de forma muito clara que ele não está preparado. Aí ele chega para você e diz, instrutora, mas eu quero fazer exame mesmo assim. O que você faz? Nós devemos ser autoridade no carro, né? Eu estou ali, eu estou ensinando, eu lhe acompanhei as 20 aulas e eu sei se você está apto ou não. Claro que com muito respeito, com muito cuidado, você tem que saber trazer isso para o candidato, mas você deve sim pedir mais aulas
e provar para ele, através das demonstrações que a gente faz, aulas de demonstrações, faz os ajustes durante as aulas, e na hora dele desenvolver isso, ele vai perceber o quanto é necessário ele fazer mais aulas. Quer dizer, uma conscientização que tem que vir desde a primeira aula. Isso, desde a primeira Você aula tem tem que que ser criar uma trabalhado. sintonia, uma identificação com o aluno, para que ele tenha também uma relação de confiança com Sim, você. essa conexão deve Com existir certeza. sempre. Né? Nesse momento, só aproveitando o gancho da Olga aqui, daí vocês devem ter a ficha de registro aula a aula com a avaliação do aluno, até para que ele esteja ciente das dificuldades que ele tem, das falhas técnicas, pedagógicas que ele precisa aperfeiçoar. Como é que é? Você passa isso para o aluno aula a aula? Sim. Você registra isso no documento? Todas as aulas, o candidato deve ser lembrado no início, né? Então, a gente entra no carro, lembrar ele de que aula que ele está fazendo, qual é o número de aulas. Os erros, a gente comenta no final da aula, né? Eu sempre comento no final da aula, olha, hoje a gente foi bem, fizemos isso, fizemos aquilo. Lembrar ele do que ele fez. E os erros, a gente comenta ali. Na próxima aula, a gente lembra novamente qual aula estamos, né? E aí continuamos dali. Então, é só melhorar, né? E mostrar para ele tudo que está registrado também. Então, no final de cada aula, é importante que o instrutor faça uma pauta disso, né? Olha, temos que melhorar nesse ponto, naquele. E assim, essa construção vai se formando. E aí, no final, ele já sabe se ele está bem ou não. Bacana, a gente sabe agora o que precisa ser feito. Mas agora, Gustavo, conta pra gente como é que isso é feito hoje. Porque existe uma diferença muito grande do que a gente deveria fazer, e eu trabalho da Ana, né? Eu trabalho por isso que ela tá aqui hoje, porque ela é uma excelente instrutora, né? Então veio lá de Carambeí para falar aqui pra gente, para dar essa dica pros instrutores. Mas, infelizmente, a gente sabe que a realidade é um pouco diferente, né? Então, tanto deixa a desejar, como a gente acaba tendo mais problemas por aí com os alunos que acabam não entendendo essa questão do direito do instrutor liberado, CFC. Conta pra gente, Gustavo. Como a Olga falou no começo, a ideia até da gente trazer esse tema para o podcast hoje é porque é algo muito que as pessoas não conhecem, né? A legislação de trânsito não é sempre que você vai tirar a habilitação. Então você não conhece uma resolução 789, você não conhece as portarias do Detran do seu estado, você não conhece a regulamentação, o Código de Trânsito Brasileiro, então você às vezes está muito no escuro, né? O aluno, né, está ali no escuro. Será que quem que pode dizer que eu tenho aptidão, se eu estou em condições de ir para exame ou não? E a pessoa às vezes vai buscar na internet algumas orientações, né? Doutor Google. A gente digita lá, assim como a gente tem às vezes uma dor e vai buscar lá e o médico fica bem feliz, né? O advogado e o proprietário de CFC também fica bem feliz, o diretor-geral, o diretor de ensino, quando a pessoa vai buscar. Infelizmente, na internet a gente encontra todo tipo de orientação que às vezes não é a mais adequada, né? Eu tive até o trabalho de, antes da gente realizar esse debate aqui, pesquisar e eu vi cada coisa que, olha, dá Ficou até medo. de cabelo em pé. E coitado da pessoa, né? Coitado do aluno que vai lá e olha aquilo e fala assim, meu Deus, será que então eu que mando aqui, eu que tenho essa condição, eu que tenho a caneta na mão para me liberar? Então isso que acontece muito. Só voltando ao assunto aqui para Ana, só antes de responder isso, deve acontecer lá também, ainda que você realize todo esse processo, né, pedagógico, de explicar aula a aula para o aluno, deve acontecer no final de o aluno dizer assim, não, mas eu acho que eu tenho condições, e o famoso, eu quero tentar. Eu quero tentar. Você deve ouvir muito, né? Com certeza. Mas eu sei que eu não tenho condições, mas eu quero tentar. Até pra ver como é que é. Pra ver como é que é. Quantas vezes eu já escutei isso? Não, eu queria ver como é que é, né? E a gente sempre fala, isso é que nem você pegar uma arma e ir pra guerra, né? Eu já ouvi várias. Vai que eu dou sorte. Aí tem as expressões famosas, né? Ver como é que quero tentar, vai que eu dou sorte. E daí como é que você trata esse tipo de situação? O que você fala pra ele ali na hora? Você consegue, mesmo assim, você cede, você libera, não cede? Como é que funciona isso? Não. É uma situação bem delicada, mas a gente tem que, como eu falei, desde o início a gente vai concretizando isso, vai fazendo ele perceber tudo isso, né? Mas não, o instrutor não deve liberar. Eles têm que ser mais autoritários nessa parte, de certa forma, né? Mas ele não deve liberar porque pode acontecer de bater o carro, já aconteceu várias vezes, né? Não no nosso CFC, graças a Deus, mas em outros lugares a gente sabe os relatos, exatamente. Internet, né? Então, e você está colocando a vida de pessoas em risco, né? No próprio exame, você sai com 2 candidatos atrás, um na direção, mais a companhia do examinador. Então, você coloca a vida de outras pessoas em risco. Isso é importante. Deixar claro para eles, né? E me lembrou um detalhe que não posso deixar de falar.
Veja, nós temos em vários estados brasileiros, e o Paraná se inclui, que na hora da baliza, o examinador fica fora do veículo. Exatamente. Né? Quantos acidentes já Quer dizer, aconteceram? você Então, tem por na um tua lado, mão 2 vidas a mais dentro do Exato. carro e o examinador não está dentro do carro. Exato. Por um lado, o aluno não está preparado, o instrutor, ele acha que pode ir para exame, ele tem uma arma na mão, literalmente, que um carro, na minha opinião, é uma arma se não souber lidar, e aí ele vai e o examinador não está dentro do veículo, e aí causa uma série de problemas que nós temos aqui o doutor Gustavo, que é do Vai direito responder empresarial, agora pra gente. que pode, inclusive, nos dizer alguma coisa, né, Então sobre vamos lá. isso. Tem algumas nuances que eu acho que é bem importante, né, a gente entender primeiro. Primeiro de tudo, a 789, que é essa resolução que eu falei lá no começo, que é que regulamenta o processo de habilitação, quando ela fala no anexo, ela estabelece a carga horária, né, para cada categoria, né? Por exemplo, categoria B, primeira habilitação, é 20 horas aulas práticas. E, no mínimo, É isso que eu ia falar agora. Ela fala o quê? Carga horária mínima. Então, em nenhum momento ela fala carga horária. Ela fala carga horária mínima. E por que ela fala mínima? Não é à toa que o legislador colocou o mínimo ali. Por quê? Porque nem todo mundo vai aprender com 20. Talvez 25, 30. Então ele já dá essa brecha explicando que se trata de uma carga horária mínima. Esse é o primeiro ponto. Aí, ainda um pouquinho mais para frente, na 789, lá no artigo 63, inciso 1, a linha G, diz o quê? Diz que compete ao instrutor de trânsito avaliar o candidato se ele está apto a ir a prestar exame de direção veicular, né? Quer dizer, é claríssimo, né? Claro. A lei é clara, né? Um parênteses, Gustavo, eu coloquei esse inciso, essa linha, esse inciso, esse artigo num grupo de WhatsApp que nós temos. Aquilo que eu já comentei Sim. no outro podcast, que tem mais de 1.300 membros, e tem gente que ainda acha que isso aqui é só como é que foi dito lá? Não, mas isso daí não é para exame. Eu falei, mas escuta, essa é a letra da lei. Exato. Então ainda tem gente que não consegue entender que existe um texto claro, né? Até se me Sempre permite, vai ter, você né? falou, eu vou Pode ler. ler. Eu vou ler a linha G do artigo, do inciso 1 Artigo da 73. 789, isso. Compete um instrutor de trânsito avaliar se o candidato está apto a prestar exame de direção veicular após o cumprimento da carga horária estabelecida. Isso é a letra da lei, não existe. Eu gostaria de explicar esse artigo, mas eu não preciso explicar porque a lei é muito clara. Exato. Né? Então, assim, Extremamente autoexplicativo. a gente poderia falar assim, não, vamos esclarecer, não, mas é Não como a Olga precisa. falou, ler o artigo já é uma explicação, porque ele diz, compete, ou seja, é atribuição do instrutor de trânsito avaliar, ele está ali para avaliar, se tem condições ou não. Ah tá, mas eu não me convenço só com isso, eu preciso de mais para me convencer, e a gente está aqui para entregar mais, não? Vamos entregar mais. A gente entrega tudo. Vamos entregar tudo, Entrega tudo né? nesse podcast. Dessa vez eu também tenho uma fofoca, viu? Você sempre tem, por isso que você tá aqui. Então guarda um pouco sua fofoca aí que você já vai contar ela. Jamais eu deixaria de te perguntar isso. Artigo 153 do CTB. Vamos entregar um pouco mais, né? Para quem tá dando essa credibilidade para nós, tá assistindo e tá querendo se Anota inteirar um aí. pouco mais. Artigo 153 do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 153, ele, em síntese, diz que o nome do instrutor vai no prontuário de exame do aluno, tá? E que ele se responsabiliza, ele é responsável por aquele Também aluno. o examinador, né? E também o examinador, tanto o nome do instrutor quanto o nome do examinador vão no prontuário de exame do aluno e eles são responsáveis por aquele aluno, tá? Então assim, ou seja, tá lá o nome do instrutor que às vezes ele fala, eu só liberei. Não, eu só liberei, não, você liberou. Você e fez esse tudo. ato de liberar o aluno para exame é um ato muito sério, porque o instrutor ele se responsabiliza por aquele aluno, tá? E daí ele fala assim, tá, mas o que pode acontecer comigo se eu liberei esse aluno e ele não tinha condições? Veja, são duas questões. Primeira, liberei um aluno que estava em condições, mas por nervosismo ele bateu o carro, não passou no exame, ok, o instrutor não pode se responsabilizar por isso, porque ele fez uma avaliação, ele estava em condições, mas por uma questão de nervosismo ele acabou reprovando. Porém, liberei um aluno que eu sabia que não tinha condições, que ele falou para mim, eu só queria tentar, mas ele não tinha controle do veículo, ele não tinha controle da embreagem, e eu deixei ele tentar. E ele cometeu um acidente, atropelou alguém, ele bateu o carro, enfim, qualquer outra coisa que possa acontecer no dia. De quem que é essa responsabilidade?
é do examinador com base no 153, do examinador e do instrutor com base no 153 do CTB e com base no artigo 72 da resolução 789. Inclusive o parágrafo único do artigo 153 diz que as penalidades as penalidades aplicadas vão de advertência, suspensão. O próprio 153 diz, mas aí a 789 veio, né, que é o artigo 72 que você estava comentando. Exatamente. Né? Daí ela diz o que pode acontecer, né? Uma advertência, uma suspensão, enfim, cursos que podem ser aplicados depois para o examinador, de reciclagem, examinador e instrutor. Mas o artigo 72 ele trata exatamente disso, porque ele vem complementar o Código de Trânsito Brasileiro. E quando ele complementa, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui, são consideradas infrações de responsabilidade específica do instrutor e do examinador. Quais? Inciso 1. Negligência. Uma negligência em relação ao cumprimento das atribuições previstas nessa resolução. Tá. Qual que é a tua atribuição, instrutor? Avaliar se o candidato tem ou não tem condições de ir para exame. Não basta ensinar. E se eu não avaliei ele? Se eu só ensinei, mas eu não avaliei ou avaliei mal ele? Fui negligente, tá aqui, né? Inciso 1. Fui negligente com relação à minha avaliação. Opa, você passa a ser responsável e, como a Olga disse, você vai ser advertido, você vai ser suspenso e assim por diante. Vai pagar o preço. É importante deixar claro que, por enquanto, isso não está sendo aplicado, né? Em nenhum lugar está aplicando. Entretanto, nós já, que essa nossa fofoca... Não, segura. Isso vai mudar. Eu estou sempre segurando a fofoca aqui da Olga. E é isso que nós queremos trazer aqui depois para vocês também, para que todos os instrutores tenham essa consciência. E também os próprios candidatos, né? A gente falou, veja, se você não está preparado, como que você vai entrar num automóvel, você vai lá fazer um exame com um examinador fora do carro, é a tua vida que está em risco, né? É a vida de outras pessoas. Como a gente falou, né? O tentar... O carro é uma arma, né? Ele não deixa de ser uma arma, a gente coloca em risco a vida das outras pessoas, né? Então, quando a gente está dirigindo ali, a gente não tem aquela mesma coisa que você mandar um aluno para a guerra, né? Uma pessoa fala, olha, vou aprender a atirar aqui, olha, não estou muito segura, não sei engatilhar a arma ainda. Posso tentar? Pode ser que eu dê um tiro em mim, no meu pé. Meu Deus, não, mas olha, vai para a guerra e tenta, se der certo, você me conta. Então, assim, o trânsito é a mesma coisa, talvez essa pessoa não tenha oportunidade de contar depois. Né, dizer, olha, não deu certo. Né? E nesse aspecto, eu sei que não está na nossa pauta aqui, mas eu lembrei de um dado assustador, que nós vamos fazer um pod exclusivo disso, já quero fazer a proposta aqui para os meus parceiros, sobre a questão do treinamento de motocicleta. O treinamento de motocicleta, por exemplo, é o pior que tem. Né? Uma pista fechada ali, faz o circuito, vai para o exame, passa na mesma pista fechada e vai para a guerra no trânsito. Exato. Se não morrer lá, beleza. Se não morrer, tá tudo certo. Não é verdade. Nós vamos falar sobre isso aqui. Eu sou motociclista, eu concordo com você. Questão, e eu sou muito adepto da gente fazer um debate sobre esse tema. Vamos fazer, tá? Mas coisa. Então eu só quis trazer porque, tá? Aí vira a lei da seleção natural, né? Você vai pro Quem sobreviver tem condições, né? Gente, as mortes no trânsito que envolve motociclista é assustador. Mas sabe que é por isso que a gente tá aqui, né? Exato. Porque tem muita coisa que a gente pode melhorar no trânsito. Tem muita coisa que a gente pode melhorar na legislação. Exato. A gente tem que ser ouvido não só aqui, a gente tem que ser ouvido lá em Brasília, lá no CONTRAN. E a gente, realmente, só essa união que vai permitir isso, né? Exatamente. Então, voltando, né, na questão da fofoca não. Não, da regulamentação, até a gente tem que avançar nisso. Eu vou fazer uma pergunta aqui, tá? Vai. Uma pergunta que mandaram aqui pra mim. Quando acontece isso no meu CFC, eu aviso o examinador, estou liberando o aluno, mas ele não tem tanta condição assim. E daí? Já ouviu Teoria falar isso? Do risco, Você já ouviu falar não. isso? Já ouvi. Olha, eu vou falar duas coisas sobre esse assunto aqui. E A agora? primeira, tem muito instrutor que não conhece a lei que instituiu e que regulamenta a própria profissão, que é a Lei 12.203. Então agora a gente vai falar para o instrutor. Que regulamenta a sua profissão, né? Então vamos lá, 12.302, né? Que é de 2010, que é a lei que regulamenta a profissão do instrutor. Lá, no artigo 7º, diz que são direitos do instrutor de trânsito exercer com liberdade as suas prerrogativas. Por que é importante dizer isso? Porque eu já ouvi muitas vezes o instrutor falar assim, não, mas quem mandou eu liberar foi o diretor de ensino, foi o diretor geral. Porque é amigo dele, porque, puxa... Ou porque o aluno é problema. Porque o aluno é um problema. Então, assim, o diretor-geral pediu, não o diretor-geral do Detran, né? O diretor-geral do CFC, diretor de ensino do CFC, pediu para eu liberar. E eu vou liberar. Mas espera aí,
A prerrogativa é tua, você tem que exercê-la com liberdade. E a responsabilidade, que nem diz lá na 789 e no artigo 153 do CTB, se acontecer alguma coisa, não é o diretor de ensino geral que vai se responsabilizar, é o instrutor. Então, primeira coisa, instrutor, se você acha que não tem condições, que o aluno não reúne as condições mínimas, o controle do veículo de ir para exame, não libera, porque a responsabilidade é tua. Ah, mas alguém do Detran me ligou. Alguém do diretor de ensino geral me ligou e falou que eu tenho que liberar. Enfim, alguém... É muito comum, às vezes, o próprio Detran entrar em contato, porque o aluno faz o quê? Ele procura, ele acha que ele está certo, como o Gustavo falou, ele vai lá no Dr. Google, ele recebe uma série de informações, e daí ele vai na ouvidoria do Detran e faz uma reclamação. E normalmente quem atende lá, né, Olga, a gente estava falando sobre isso antes do podcast, um call center terceirizado, a pessoa dá a informação que ela acha que ela tem que dar, olha, você tem direito de ser liberado. E aí esse aluno registra, né, uma reclamação na ouvidoria e o Detran entra em contato com a autoescola. E aí muitas vezes o próprio diretor de ensino, o diretor geral, se sente pressionado, né, e fala, nossa, o Detran me ligou, eu vou ter que liberar esse aluno. Não é verdade, né? Sem contar casos em que o aluno procura o PROCON e a justiça, o juizado, para dizer, olha, eu terminei as aulas, eles não querem me liberar. E aí o próprio Gustavo pode nos dizer, porque já passou por algumas situações, é advogado de direito empresarial, que infelizmente não tem o que fazer, né? Como é que funciona? Você atende já... o Brasil todo, você já deve ter passado por isso em muitos lugares, né? Como a Olga falou, a gente advoga para alguns CFCs do Brasil e constantemente, toda semana, eu recebo uma ligação assim, olha, está acontecendo isso aqui no meu CFC, como é que eu faço? E a gente vai passando por esse tipo de situação, vai orientando e tudo mais. Então, o que acontece? Uma coisa que eu já ouvi falar, não sei se já ouviu falar lá, Ana, termo de responsabilidade, o aluno dizendo, mas eu assino um termo de responsabilidade. Uma declaração. Uma declaração de que eu sou responsável. Já ouviu isso? Sim, com certeza. Tá, então assim, isso é a coisa que eu mais escuto. Um CFC me ligar, qualquer lugar no Brasil, e dizer assim, não, mas olha, eu vou resolver. O aluno vai assinar um termo de responsabilidade. E daí eu venho aqui com uma questão jurídica, que é o seguinte... Muita gente talvez não tenha ouvido falar isso, mas é o risco da atividade. Teoria do risco da atividade. O que é a teoria do risco da atividade? Quem exerce uma atividade econômica e que está oferindo lucro com ela, tem que assumir seus riscos. Eu não posso terceirizar meu risco, principalmente para o consumidor, para o meu aluno. Então, não posso transferir para ele o risco, né? É mais ou menos aquela analogia do estacionamento pago, né? Paguei o estacionamento, mas tem uma plaquinha lá dizendo não me responsabilizo, não nos responsabilizamos por objetos deixados dentro do veículo. Mas espera aí, eu paguei, você está tendo um lucro com isso e ainda não quer se responsabilizar? Então, mais ou menos isso. Então, o que acontece? Eu sempre oriento os CFCs no seguinte sentido. Veja, a responsabilidade é sua. Se o aluno assinar um termo de responsabilidade, não tem validade nenhuma, porque a responsabilidade é sua, você ofere lucro com isso aqui é uma atividade econômica e você não pode terceirizar para o seu aluno essa responsabilidade. Gente, isso é muito importante o que o Gustavo está falando. Muito então, assim, importante. se você está fazendo isso é porque você já entende que ele não tem condições. Ou seja, você já está sendo negligente com relação às suas funções. Então você está liberando alguém que não tem condição. E se ele cometer um acidente, Deus o livre atropelar o examinador que fica fora do carro ali na calçada, olhando com a pranchetinha, né, com o tablet, fazendo o exame, acontece de quem que é a responsabilidade? Do instrutor, do CFC, que foi lá e liberou. E tem mais, né, Gustavo? Como é que uma pessoa que não tem habilitação vai se responsabilizar? Eu vou assinar aqui, vou me responsabilizar por eventuais danos que eu venha causar para outros veículos ou a pessoas no dia do exame. Como assim? Você não é habilitado, né? Exato. Eu acho que esse é o ponto, né? O próprio código diz que tanto o examinador quanto o instrutor, eles têm que acompanhar em todos os momentos. Exato. Então, essa questão do examinador ficar fora do carro é uma outra questão equivocada que não é o ponto aqui, mas que também temos que resolver isso, Com né? certeza, porque mas faz diferença, né? se nós encaminharmos um aluno mais preparado, já vai amenizar. Então, que é o nosso ponto de conversa. Só fazendo um parênteses, acontece muito acidente lá, né? No Detran, no momento do exame, no momento da baliza, porque às vezes o aluno que ainda não fez, a pessoa que ainda não fez exame, né, só revisitando aqui, voltando ao assunto, no momento do teu exame prático de direção, no momento da baliza, o aluno fica sozinho com o examinador fora do veículo, né? Então aquele é o momento que mais acontecem acidentes. A pessoa fica nervosa, não controla o pedal, enfim, não tem controle do veículo, às vezes atravessa, já derrubaram o muro do Detran aqui no Paraná, várias né? vezes. Já aconteceu várias coisas. Lá acontece isso também, como é que é? Lá é bem tranquilo em relação a isso, né? Mas acontece sim de bater nos carros já estacionados ali, no protótipo, né, e tal.
Mas é isso que você falou, Gustavo, desculpa voltando ali um pouquinho, mas é importante que o instrutor que esteja acompanhando hoje, né, e que outros instrutores assistam esse podcast, porque é muito importante o instrutor saber da sua autoridade, né, que ele tem toda a autonomia de falar, não, você precisa mais aulas, você não está pronto, né. E talvez uma dica, Ana, né, que você possa dar, talvez para o nosso pessoal aí que está ouvindo, no final da ficha ou no verso, acha um lugar e faça o instrutor uma declaração. Eu, fulano, declaro para os devidos fins que o aluno não atingiu o mínimo necessário para ir para exame, etc. Ou seja, ele vai se eximir. Esta ficha é um documento importantíssimo. Então, assim, porque ele não sabe dali para frente o que vai acontecer, até porque nós já comentamos, né, que alguém pressiona e tal. Então, o instrutor tem que fazer essa parte dele, né? Se você quiser dizer o que, né? Ditar um relatóriozinho para ele, ou dar uma dica do que coloca lá, algo nesse sentido. Ele tem, a ficha é dele, ele é um instrutor, ele pode fazer isso e assinar. Ele não só pode, como deve, né? Voltando, aproveitando isso aqui que a Olga falou, quando a gente fala que o instrutor tem essa autonomia, não significa que ele pode ser autoritário, não explicar nada para o aluno e falar, olha, chegar no final da carga horária mínima, você precisa de mais 10 aulas, 15, 20, porque eu acho que precisa. O aluno também precisa do quê? De transparência. Com certeza. Então, assim, a gente precisa ter essas fichas que você comentou, né? Ficha de avaliação, aula a aula, explicar para o aluno. Até mesmo porque o D3 exige. Exato, porque existe uma exigência nesse sentido, legal, né? E porque também a gente precisa apresentar razoabilidade, né? O teu planejamento pedagógico para que o aluno supere aquelas dificuldades após o cumprimento da carga horária mínima tem que ser razoável. Olha, você tem uma dificuldade baliza, então eu fiz aqui um planejamento pedagógico para você, vou te solicitar mais 4 aulas, que é o suficiente para baliza. Não, vou te solicitar 30, não, peraí. Então a gente também, essa ingerência que o instrutor tem, não é uma ingerência autoritária, é uma ingerência que ela tem que ser razoável, com base nesses critérios que a Olga mencionou. Temos que ter bom senso, exatamente, né? Acha que isso ajudaria, Ana? Ajudaria bastante. Então, eu acho tanto que... para o aluno quanto para o instrutor. Sim, exatamente. Eu já cheguei até a pedir para entregar, fazer uma ficha à parte e pedir para o aluno se avaliar, né? Vamos preencher juntos aqui o que foi feito hoje, como foi Olha na que dica sala. Bacana, né? E o que você errou. Então, às vezes, fazendo esse preenchimento, ele começa a ver o que ele não tinha visto. Uma autoanálise e uma meia-culpa, né? Você sabe que você me lembrou. A Olga entrando no circuito, né? Ela me lembrou todo mundo de uma aqui. época que eu era diretora de ensino do meu CFC. E os instrutores me mandavam uma ficha, Olga, esse aluno não tem condições. Aí ele vinha, né? Ah, mas eu quero... Aí eu criei um sistema no meu CFC que foi muito interessante. Todo sábado de manhã ninguém dava aula. Os carros que tinha era liberado para eu, diretora de ensino, e a minha cara era braba, né? Tipo, aquela cara do examinador. Ainda é. Não, mas agora eu já estou sorrindo. Naquela época eu nem sorria direito. Enfim, eu fazia uma avaliação. Acredita que aquele aluno que às vezes tinha 8, 9 de nota, olha assim, para dizer para vocês que se passasse 5% era muito. Eu acredito. E eu não fazia absolutamente porque, nada. Porque assim, é uma coisa você estar ali fazendo as aulas em companhia do instrutor, que você já criou uma relação, uma conexão, você se diverte, se dá risada. E outra coisa é você chegar lá no dia do exame prático, aquela pressão de você ter, às vezes, mais 2 alunos atrás que você não conhece, que também estão super ansiosos, e um examinador que também está ali te fazendo pressão que você não conhece. Ou seja, o momento da avaliação, ele é crucial, ele é tenso para qualquer pessoa. Gente, meu exame prático, eu lembro que minha perna tremia tanto que eu não sei nem como é que eu segurava a embreagem. E assim, já sabia, tinha segurança, tinha tranquilidade, mas não adianta, isso acontece com todo mundo, isso é normal. Então, aproveitando só, achei a dica da Ana sensacional, porque vocês já devem ter passado por isso também. O aluno sabe da dificuldade dele, ele tem consciência da dificuldade dele, mas ele vai para casa. Você pediu 4 aulas para ele, e ele chega em casa e fala, pai, negócio é o seguinte, a minha instrutora falou que eu preciso de mais 4 aulas. Não, mas espera aí. Você já saiu comigo na rua e eu vi que você sabe dirigir. Que instrutora é essa que falou que você precisa de 4 aulas? Ela não sabe de nada. A gente passeou, deu uma volta aqui na quadra no final de semana, você tirou o carro da garagem, o carro do pai aqui, você dirige super bem. Quem que é ela que fala que você precisa de 4 aulas? E o aluno volta e fala assim, olha, meu pai não deixa eu fazer essas 4 aulas, eu quero ser liberado, por exemplo, porque ele disse que eu tenho direito. Então a gente enfrenta essas questões. Por isso que a tua dica é muito legal, porque quando o aluno ele escreve e reconhece dentro do carro a sua dificuldade técnica,
você tem condição de, quando o pai vem conversar, mostrar para o pai, mas está aqui, ó, não sou eu que estou falando. Isso é o muito seu comum, próprio sim. filho está reconhecendo, que é nosso aluno, que ele tem essa dificuldade e que a gente precisa trabalhar mais em 4 aulas. Porque existe também a questão do medo, né? O É, aluno não foi bem na aula, ele chega em casa, ele fica com medo de falar, pai, eu vou precisar de mais 10 aulas, mãe, eu vou precisar de mais 10 aulas, porque isso tem um custo? Sim, tem um custo, é um investimento. Você está tirando a habilitação, como eu falei, é para a vida, é uma vez só que você vai fazer isso. Então faça bem feito, invista nisso, né? Não dá pra gente pensar, infelizmente, só no lado financeiro. Ah, mas eu liberei o aluno, e você também já deve ter ouvido isso, eu liberei o aluno porque, coitado, ele não tinha condições de pagar mais aulas. Mas não é esse o foco. A gente não, infelizmente, nesse momento, a gente não pode pensar nisso. Né? E essa carga horária, né, é um tabu. É um tabu no meio dos jovens. Ah, o fulano não aprendeu com 20 aulas. Né? Ele deve ter problema. Né? Então tem tudo isso. As pessoas acabam fazendo um pré-julgamento, né? Sim, sim. E não Mas só eu isso, acho às vezes que- o comparativo com um amigo, né? É. O meu amigo foi liberado para exame com 20. Por que eu preciso de passou mais? no primeiro, E passou isso no primeiro. no primeiro. Porque, assim, as pessoas não são iguais, O né? CFC Graças a do Deus meu ninguém é amigo, igual, eles né? disseram que não é obrigatório. Não é obrigatório. Por isso que é legal esse debate hoje aqui, para que o instrutor saiba dos seus direitos, para que o Proprietário do CFC CFC saiba também. do seu direito, para que todo mundo saiba do seu direito. E assim, aqui pro o pai que está ouvindo aqui, o instrutor que está ouvindo. Instrutor, se você ama teu aluno, pai, mãe, se você ama teu filho, não deixe que ele seja ensinado pro dia do exame. Ele tem que ser ensinado para a vida, para dirigir. Então 20 horas aula, às vezes não é suficiente para o teu filho ter uma boa conduta no trânsito, tá? Então fica a dica aí. Muita gente paga um bom curso de inglês, Exato. um bom curso de uma boa escola, uma boa faculdade, mas, gente, você vai estar como a Olga falou, o volante, né, a direção pode ser uma arma na mão de uma pessoa que não está preparada. Então, eu acho que nesse momento é o momento que os pais demonstram, sim, Olga, o respeito e o amor, Você que né? gosta de moto, isso aqui nem em moto, né? Você compra uma moto de 100 mil reais. Mas na hora do capacete, você compra um capacete de 200, que é o mais barato que tem. Pois então, Né? é verdade. Aí o pai vai lá e dá pro filho um carro, o primeiro carro de 150 mil reais. Mas fala, não vou pagar mais 4 aulas para você, que eu acho que você não precisa. É mais ou menos a Gente, mesma comparativa. né? E trazendo um outro exemplo, um outro comparativo, o iPhone 15, 16, 20, É. que Sim. custa o que hoje? Eu nem sei, porque eu não Muito tenho. mais que um curso de habilitação. Entendeu? 8, 10 mil reais. Ah, isso aí tá tranquilo. Isso vamos comprar. Mas para investir 2, 3 é muito Mas caro. isso é muito Não, fácil. gente. Isso é a questão da valorização. E eu acho que isso é um pouco culpa da classe mesmo. É culpa dos próprios proprietários de CFC e até mesmo dos E que educadores. vai ter um podcast sobre isso também, que viu, Carla? desvalorizam isso, né, Olga? Eles desvalorizam. Porque fazem as pessoas acreditarem que um iPhone tem mais valor do que um curso de habilitação. Mas tudo isso que a gente falou hoje aqui, que a gente começou, toda essa introdução que a gente está dando, toda essa munição aí que a gente está dando, né, para o instrutor e tudo mais, para ele saber da sua responsabilidade, mas também dos seus direitos, é para chegar na fofoca da Olga. Aliás, isso aqui vai virar um podcast de fofoca, É. né? É para Isso. chegar lá na fofoca da Olga. Depois Conta pra depois que eu fiz a pesquisa naquele grupo do WhatsApp, eu fui atrás de informações mais oficiais sobre as questões que está rolando aí, porque nós temos, ao mesmo tempo que nós temos o artigo 63, trazido brilhantemente pelo Gustavo, da 789, nós temos também o artigo 49, que o artigo 49 diz que o CFC, ao renovar o credenciamento, ele tem que ter um índice de aprovação de 60%, né? Aí, eu fui, né? Quem aplica isso? Quem está aplicando? E eu me surpreendi, viu, Carla? Eu me surpreendi com a quantidade de estados que estão aplicando A regra dos 60% o de artigo aprovação. 49. Nós temos Amazonas, nós temos Ceará, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins, Mato Grosso vai começar agora, Goiás tem a regra, mas não aplica a sanção, que também não adianta, mas enfim, você tem a regra, daqui a pouco, né? São Paulo também tem a regra, mas não aplica a sanção, e o Acre está em estudos. Fui atrás de mais informações. Muito bem. Eu descobri que este ano, da outra vez a gente enrolou bastante para fofoca, né? Não, hoje Mas a gente- essa eu vou soltar Isso aí, a gente não vai isso aí. aguentar. já. Eu fui atrás, a AND, que é a Associação Nacional dos Detrans,
eles têm reuniões, 3 ou 4 reuniões anuais com todos os diretores dos Detrans de todo o país. E eles baixaram um memorando de que a partir de 2025 todos os Detrans vão ter que trabalhar isso, ou seja, aplicar o artigo 49. Então veja, por um lado, por isso até que nós trouxemos toda essa questão do instrutor liberar ou não, né? Colocamos de forma, né, bem clara que ele tem que ter essa liberdade, né? E que o CFC, na verdade, às vezes, tecnicamente, nem tem que influenciar muito, porque o CFC diz, não, vou liberar, Não, agora o CFC... não tem que influenciar em nada, na verdade. problema é que agora quem responde é o CFC. Exato. É o CFC que vai responder. Aí é aquela perguntinha do começo do programa, faz sentido isso? Pois então. Faz sentido? Né? Então... A gente já ouviu várias vezes, né? Eu já ouvi de instrutor várias vezes, né? Mas isso não é aplicado. Não, isso não é aplicado. A gente chama atenção porque a gente sabe, né? Do artigo 49. Não, mas isso não é aplicado, nem vai. E nem tem como aplicar, porque eu já vi muitas vezes o instrutor falar assim, não, mas sabe o que acontece? Para esse aluno aqui... Dei aula eu, deu aula o João, deu aula a Maria. Foram 3 instrutores. Como é que eles vão avaliar se tem 60%? Então, para explicar para o instrutor aqui, o 60% de aprovação não é do instrutor, é do CFC. Então, se o CFC não tem 60% no teórico ou no prático, ele vai incidir naquele artigo 49 ali e ele vai sofrer as penalidades do artigo 49. Podendo, inclusive, não renovar a portaria. O credenciamento. Exatamente, a portaria de credenciamento. Isso é o principal, né? Então, assim, se preocupe, porque não é só o artigo 153 que vai trazer uma eventual, né, eventual sanção, né, penalidade para o instrutor, caso aconteça alguma coisa com o aluno lá. Não é só o artigo 153. É o 49, que como a Olga bem falou, né, a Olga é uma detetive, já pesquisou todo mundo no Brasil. Só pergunto para você, Gustavo. Já sabe o que está acontecendo e já viu que tem uma onda, né, um movimento muito grande dos Detrans estaduais, aplicando esse artigo 49 dos 60%. E para que vocês não levem um susto quando chegar na época do credenciamento e falar, puxa, eu não vou conseguir renovar meu credenciamento porque a gente não atinge os 60%, cobre do seu instrutor e instrutor você também, porque senão, das duas, uma, ou você vai ficar sem emprego, ou você também vai sofrer uma sanção de reciclagem, de cursos de atualização, por não chegar no 60%. Né? Até agora a gente falou de direito do instrutor, né? Direito de cobrar, direito... Agora a gente está falando de dever. De dever do instrutor e uma consequência gravíssima para o CFC. Aí vamos levantar uma questão aqui. Vamos imaginar que o CFC ele ficou suspenso porque não cumpriu o índice de 60%. Que pode ser um outro podcast, viu, Gustavo? Vai ter tema para isso, vai ter tema Mas para isso. o CFC fica suspenso por 3 meses. Quem paga o salário? Como pagar o salário do instrutor? Então, vejam as consequências eu acho que pode chegar pior ainda, inimagináveis. E o candidato à habilitação que está lá, com o processo aberto, que está fazendo o seu curso. Ninguém lembrou, né? Entendeu? E que está fazendo o seu curso e de repente chega o Detran e fala assim, olha, esse CFC não atingiu 60%, ele não vai ser renovado, ele vai ter que ser suspenso nesse momento, e aí tem lá 500, 600 alunos que estão lá durante o curso, vai migrar para o CFC, vai pagar de novo, o CFC vai devolver o dinheiro, enfim, olha o tamanho do problema, a gente trata de segurança jurídica, outras questões, olha o tamanho do problema que se enfrenta, tanto na ala empresarial, quanto para o consumidor. Né, de saber, ficar naquela insegurança jurídica, de falar, puxa, e esse CFC, será que vai cumprir as exigências legais? Por isso também existe agora, né, uma preocupação do próprio condutor, futuro condutor, aí quando vai procurar uma autoescola, um CFC, procurar um CFC que tenha um excelente índice de aprovação, porque pode acontecer isso, que o Gustavo falou, né, de repente o CFC é penalizado, e o aluno fica ali, naquele limbo. Exatamente. Né? Então, o tema que nós trouxemos aqui, né, na minha opinião, é um dos temas mais importantes que tem em relação a todo esse contexto, porque ele atinge a vida do ser humano, porque se o aluno for lá mal... E mais... Eu fiz uma pesquisa também, como é que que você falou? A detetive, nossa detetive. Eu fiz mais uma pesquisa, Gustavo, e você sabia que em 2019, eu não consegui pegar os detalhes, não, 2020, minto, a cada 4 exames um aluno passava. Uhum. Ele precisava fazer 4 exames para passar aqui no Paraná. Fazia 4, repetia, ou seja,
eu cheguei à conclusão que ele passava por repetição e não aprendizagem. Que sorte. Né? Mas aí qual a consequência disso? Ele sai de lá, ele não está pronto para o trânsito. Ele passou no exame, porque ele fez tão certinho, tão bonitinho, o examinador não tem nem o que dizer para não passar. Mas ele não está pronto ainda. É porque, na verdade, quem sabe se o aluno está bom é o instrutor lá o instrutor leva para lá, para cima, para baixo. Porque bem isso, ali no Detran no dia são 15 minutos né? de fama. E a gente sabe, 15 minutos de fama. E a gente sabe que tem muito CFC que só faz o trajeto do Detran. Exato. Então, assim, como a Olga falou, por repetição, você fez tanto aquele trajeto do Detran que vai chegar uma hora que você fala, pô, eu sei o que vai acontecer, o que me pedir aqui eu tô sabendo. Aí vem os macetes do instrutor, olha, o examinador vai te pedir isso, vai pedir parar aqui, talvez peça para fazer uma conversão ali e assim por diante. Ele vai passar por repetição, mas será que ele está preparado para o trânsito depois? E aí é que entra. Né? Então, voltando só para eu concluir minha ideia, então o nosso assunto, ele atinge muita coisa. Essa questão do risco no dia do acidente, o risco do sinistro de trânsito depois que ele tem sua habilitação, que ele não está preparado, não está bom. Porque aquela história, pegou a habilitação, inclusive ele quer ir para a praia. Ele nem dirigiu na rodovia no mesmo e ele quer ir para a praia. Exato. Com a carteira digital, né? Porque então, agora já baixa então digital ali. Ele pega e ele acha que está pronto. Por quê? Ele foi liberado pelo instrutor. Ele passou no exame e está ali o documento. Então ele não tem consciência que ele ainda não sabe direito, porque ele vai entrar numa guerra. O trânsito é uma guerra e tem que estar muito bem preparado. Essa questão da consequência que o Gustavo trouxe do artigo 153 do Código, né, para o instrutor, examinador, essa consequência que eu acabei de trazer, que nós estamos comentando sobre a suspensão do CFC, caso ele não atinja o índice de aprovação. Então veja, é um assunto que merece muita atenção e cuidado de todo mundo. E sabe que eu lembrei de uma coisa agora? E a gente vê como o aluno realmente ele não está preparado no dia do exame, como eu falei, é um momento onde ele demonstra um pouco do que ele aprendeu durante as aulas, né? É isso que acontece no dia do exame prático. Não significa que ele esteja preparado para a vida no trânsito. Então, são coisas diferentes. É muito comum, e aí você vai me dizer, Ana, se eu estou errada, o aluno chegar a fazer aula com um determinado veículo e chegar no dia do exame, por algum motivo esse veículo ser trocado. Tá? Ele fez aula lá com um Gol e depois o Mob, né? Exatamente. Aí chegou lá e ele falou assim, olha, eu reprovei porque o carro que eu fiz aula não foi o mesmo que foi para exame. Aconteceu com você já? Acontece muito. A nossa autoescola, em exceção, né, a gente tem os veículos separados por cores, aliás, porque o aluno confunde. Tem alunos que confundem, chega em 20 aulas, ele confunde o próprio veículo que ele estava usando. Então, a gente tem registrado a placa, tudo certinho, para que ele não se confunda com isso. Mas quando ele muda o veículo, você sente diferença? Sente dificuldade. Ele sente dificuldade, acontece de ir e passar, né? E depois, como a Olga comentou ali, ele vai para a guerra e ele vai, das duas umas, ou ele não dirige mais, ou ele sai cometendo um monte de infrações, né? Então, isso é complicado, ele tem que se conscientizar, o instrutor tem que fazer ele se conscientizar e tem que ser autoridade sim para liberar ele ou não liberar. Com certeza, essa questão que a gente falou do carro, né, Isso Gustavo? que a Carla falou, acontece, aquele famoso ditado, né? É raro, mas acontece muito, né? Boa, raro, mas acontece muito do carro, porque veja, invariavelmente vai acontecer, né? O carro estragar, acontecer alguma coisa, vai para uma revisão, ou o CFC vai fazer uma substituição, vai trocar a frota e tal, aí o aluno, daí entra na questão da psicologia, né? Ele chega, se ele vê que a placa é outra, o carro é o mesmo, a cor é a mesma, o modelo é o mesmo, a marca é a mesma, ele fala, não, eu já não sei mais, né? Já não sei porque mais. aquele carro era assim, essa. Então, assim, o que o Detran considera hoje, né? O Detran considera que a partir do momento que você está liberado para exame, você está apto para fazer o exame, você está apto em qualquer veículo. E o que acontece? O que o CFC tem que entregar hoje para o Estado, né? Na mão do Estado, no momento lá do exame? É um veículo em condições. Né? Que esteja em condições, com uma boa embreagem, condições técnicas, que com as luzes estejam acendendo, com o cinto de segurança funcionando, com toda aquela tecnologia embarcada funcionando, né? Mas se é um Mob, um Gol, qualquer outra marca, um HB20, não interessa. Tem que ele ser um carro historiado pelo Detran, né? liberado. Historiado. Lógico que depois entram questões contratuais e tal, mas via de regra, é isso. O CFC tem que entregar um carro em condições. Até porque na CNH do aluno não vai dizer lá, né? Qual carro? Permitido dirigir um Mob. Exatamente. E isso
assim, às vezes as pessoas elas pesquisam coisas no Google, mas não pesquisam coisas que realmente, de repente, deveria pesquisar. Existe uma questão chamada ergonomia, né? A ergonomia é aquela que a máquina se adapta ao ser humano na medida que ele vai usando. Então, quando você tem um carro particular teu, até hoje não é mais, hoje é no controle, mas antigamente que era abrir a chave, a porta abria com chave, outra pessoa se fosse abrir não conseguia. Isso é um segredo. É o segredo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, para o aluno não tem ergonomia. Porque ele usou, 20 alunos, 30 alunos usaram, passou 2, 3 meses que ele já usou, aquele carro já está diferente. Então, independentemente se é o mesmo carro ou não, ele vai sentir diferença. Tem muitas situações. Isso que a Olga falou, só para pontuar, para gente não se alongar muito, mas é muito legal porque assim o aluno fala, eu quero fazer o exame com o mesmo carro que eu fiz as aulas. Mas eu vou te dizer uma coisa, fatalmente, a embreagem de quando você começou as suas aulas não será a mesma embreagem de quando você vai terminar as suas aulas ou quando você vai fazer seu exame. Porque ali vão se passar 2 meses, talvez 3, talvez 4, enfim. Muito vai depender da disponibilidade de cada CFC e tal. Mas quando você começou, a embreagem era uma. Quando você está terminando as suas aulas, a embreagem já está desgastada ou ela já foi refeita. É tudo diferente. É tudo diferente. Então não significa que o mesmo carro vai te garantir as mesmas condições técnicas no exame. Mas eu acho que o mais importante de tudo é que hoje a gente não tá concluindo esse debate, né? A gente está abrindo. Isso. A gente está abrindo um debate, a gente está abrindo uma discussão para chamar a atenção de todo mundo. Hoje é de todo mundo mesmo. Então não é só do CFC, não é só do educador, é também do aluno, que hoje eu espero que muita gente aprenda, entenda também a posição do seu educador, dos pais dos alunos. Ou seja, esse podcast de hoje é para trazer informação sobre trânsito no sentido mais abrangente. E a gente vai colocar, né, vai estar lá no YouTube, vai subir lá no YouTube e você vai poder colocar sua pergunta, sua opinião, e a gente vai falar mais sobre isso. Por isso que eu falei que o nosso debate só está começando. E a gente vai fazer agora uma coisa que a gente prometeu no último podcast, que, aliás, volto a dizer, foi um sucesso. A gente agradece muito as pessoas que viram, que compartilharam, porque é informação. E informação a gente não pode guardar pra gente, a gente tem que compartilhar. E aí a gente prometeu o seguinte, eu acho que o Gustavo lembra, né, Gustavo? Eu não sei, faz muito tempo já, faz 10 dias do último. Então é o seguinte, a gente falou, olha, quem se inscrever no nosso canal vai concorrer a prêmios. Exato. Então hoje o Gustavo vai sortear o quê, Gustavo? Hoje a gente vai sortear um capacete lá da Suzuki, da Viana Motos, que é a nossa parceira. Então a gente vai sortear conforme prometido. E assim, a gente tem pretensões de fazer sorteios muito maiores e com mais produtos. Por quê? Porque a gente teve, assim, para um primeiro vídeo que a gente postou no canal, a gente teve uma imensidão de visualizações muito legais. E a gente ia para um assunto que é bem nichado, né? Que é bem específico, que no primeiro momento era voltado para CFCs. Agora a gente está abrindo um pouco o leque e falando de trânsito em geral, né? De um assunto que interessa a todo mundo. Mas a repercussão disso foi sensacional. A gente já tem inscritos no canal, o canal já está cada vez mais tomando corpo, sugestões. Então tá muito legal. Então por isso a gente até antecipou esse segundo episódio, porque foi sensacional a repercussão. Então hoje a gente vai fazer o sorteio desse capacete. A gente vai escolher ali fazer no grupo ali dos inscritos, né? No nosso canal. Vamos fazer o sorteio. E vou fazer hoje. Vamos fazer o sorteio hoje, agora. E a gente tem que mandar aquele abraço especial para os nossos patrocinadores. Hoje eu vou mandar um abraço específico aqui para o Grupo Servopa, que é o nosso patrocinador master aqui, que está sempre nos apoiando. Para quem não conhece o Grupo Servopa, é de outros estados, mas o Grupo Servopa tem uma imensidão de bandeiras, né? Honda, Volkswagen, Harley, Triumph, BYD, Volkswagen, assim por diante. E hoje eles vieram com a BYD. Quem tá aí assustado com o valor do combustível, né? A quase R$7 e tá pensando como é que eu economizo. Tô apavorado. Tá aqui uma saída para você economizar. A BYD tem carro elétrico, tem carro híbrido. Então, assim, uma tecnologia. Então, assim, vale muito a pena. Então, Grupo Servopa, obrigado mais uma vez pela confiança, pela credibilidade. Você é a próxima cliente, né? Eu tenho certeza disso. Nosso parceiro aqui, Então agora vamos lá, vamos divulgar. Eu também gostaria, né, de agradecer aí todos quem visualizou, os inscritos, né? A gente realmente, eu fico muito feliz, porque eu sempre busquei divulgar informações precisas, informações de qualidade, informações
principalmente para refletir, para as pessoas refletirem no sentido, eu até estava conversando com a Ana no início, os gestores, instrutores, todos que estão envolvidos estão carentes de buscar mais informação sobre sua profissão, sobre o seu contexto. Então, eu fiquei muito feliz por tanta gente ter visualizado o nosso podcast do primeiro episódio sobre aulas remotas, porque, na verdade, lá vocês viram as informações de verdade, concretas, como a Carla costuma dizer. Aqui a informação não tem fake, aqui a coisa é debatida, é trazido legislação. Então, queria agradecer aí a todos que assistiram o podcast anterior e continuem se inscrevendo. Inclusive, volto a dizer, claro, vai ter os prêmios, isso é importante, mas quanto mais força tiver o nosso CFC em pauta, mais vai chegar nas autoridades, né? Mas vai chegar nos lugares que precisa chegar para a gente conseguir fazer a diferença. É a famosa união faz a força. Exatamente. Né? E agradecer a Ana também por ter, né, vindo 2 horas de viagem para cá para contribuir com o podcast também e com toda a sabedoria dela, né, nesse momento. Com certeza. Mostra o teu comprometimento como profissional, mostra aí também, né, que o nosso podcast chegou lá, né? Chegou até você lá, que bacana. E eu pode falar, desculpa. Eu quero agradecer também o convite, né? E quero dizer assim para os instrutores e donos, né, de CFC que estão assistindo, buscar mais informações, buscar conhecimento, não desistir, porque as nossas habilidades vão além de ensinar a dirigir, vão muito além disso, né? A gente forma cidadãos para a vida, para o trânsito, né? E preservar vidas. Com certeza, esse aqui é o nosso objetivo maior. Então vamos sortear aqui o nosso capacete agora. Eu tive uma ideia. O que você acha da gente divulgar? Carla, as ideias dela me dá cada medo. Quando ela fala, eu tenho uma ideia. Eu tenho medo desse lado da mesa. Porque, na verdade, eu tenho medo desse lado da mesa. A Olga, quando fala, vou falar uma coisa, me dá A Olga, quando ela fala assim, eu posso falar uma coisa, a gente já dá aquele frio na barriga. E quando a Carla fala, eu tenho uma ideia, então eu falo assim, sabe que isso é desde criança, né? Toda vez que eu falo, eu tenho uma ideia, Gustavo diz que dá frio na barriga dele. E aproveitando, Carla, já que você abriu isso, Gustavo também. Ó, viu? Já tenho uma ideia. De verdade, assim, eu quero agradecer muito vocês dois, tá? Claro, a Ana, né, enfim, que está aqui, mas a vocês dois pelo dinamismo que vocês estão conduzindo esse pod, as informações. Eu tô me sentindo assim, como é que eu posso dizer? Eu tô me sentindo uma pessoa assim. Não, mas essa energia só dá certo quando, olha, pessoas estão na mesma sintonia. Mas é que tem uma coisa que nos une. Obrigada e parabéns para vocês. Obrigada de coração. Mas tem uma coisa que nos une. E a paixão pelo trânsito, né? É paixão. Uma vez eu escutei uma pessoa falar pra mim, nossa, teu olho brilha quando você fala de trânsito. Você fala, brilha mesmo, porque eu sou realmente apaixonada pelo que eu faço. A gente não faz isso pelo engajamento, a gente não faz isso pra ganhar dinheiro. A gente faz isso aqui porque a gente ama o trânsito. A consequência é o engajamento. E lógico que a gente quer o engajamento para levar esse assunto para todo mundo, para orientar todo mundo. Mas a gente faz isso aqui porque a gente ama, né? E como diz a Olga, em outro momento a gente vai fazer outro podcast para contar muita coisa, contar aí também a nossa história e contar de onde vem toda essa paixão do trânsito. Exatamente. Mas a minha ideia vamos divulgar o nome do ganhador lá na página do YouTube? Ai, tá bom, eu vou aceitar. Foi boa? Foi boa. Eu já ia escolher aqui, eu já ia fazer mas precisa pedir autorização? Não precisa. Os inscritos no canal, todo mundo que está inscrito, vamos inclusive dar até um tempinho pra galera se inscrever no canal e vamos combinar? Vamos. Depois de 24 horas desse podcast aqui estar no ar, a gente vai fazer um sorteio e vai colocar o nome do ganhador lá no canal do YouTube. Então, olha lá, a gente vai colocar esse pod no ar, 24 horas depois a gente vai fazer o sorteio e divulgar o ganhador lá. Maravilha, então, aproveita, combinado. Vamos dar tempo da galera se inscrever. Muito obrigada. Hoje foi o 2º episódio dessa temporada do CFC em Pauta e logo mais a gente vem com muito mais novidades de informação para você. Até a próxima. Obrigado, um abraço. Obrigado, tchau, tchau.